Se você faz trabalhos de social media, tá perdendo dinheiro, caminhando rumo à exaustão, desgaste mental e pobreza financeira. Eu vou te contar por quê e como resolver isso. Nesse vídeo eu vou te falar 5 motivos do porquê eu não faço mais trabalhos de social media, porque você deveria parar de fazer também e te dar uma opção mais lucrativa para oferecer no lugar disso. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha, a maior resistência de criativos do mundo. Se você pensa como a gente e não faz parte desse sistema patético, se inscreva e vem comigo em uma jornada por um caminho totalmente diferente. Eu comecei a trabalhar com social media em meados de 2013 e 2014, onde eu oferecia posts diários, criava um calendário com quais posts iam sair, em quais dias, em quais horários e chegava a ser doentio o jeito que eu organizava isso. Caralho, que trabalho de maluco. Isso dava um trabalho brutal. Pesquisar o conteúdo, criar os posts, organizar o calendário, agendar esses posts no Facebook, porque naquela época pouco se usava o Instagram e, enfim, eu passava dias fazendo isso. Até o dia em que eu percebi um problema enorme e que logo depois os clientes vieram me falar sobre isso, que é o primeiro motivo do porquê eu parei de fazer social media, que é não dar resultados. Esse é só o primeiro ponto, tá? Ainda tem outros pontos que a gente vai falar aqui que são motivos do porquê eu parei e que talvez sejam motivos para você pensar em parar também. Não dar resultado é o primeiro ponto que vai atrapalhar muito a sua carreira, não só em social media, como em design gráfico, quanto em motion design, quanto em qualquer área que você entrar. Se você não der resultado, vai ser um problema na sua carreira. E por que não dar resultado? Simplesmente porque você tem que fazer posts diários e não dar resultados. Tem duas vertentes aqui diferentes, tá? Porque social media dá resultado por um ângulo, mas não dá resultado por outro ângulo. Então tem que ficar claro aqui. O ângulo em que dá resultado social media é para quem quer crescer o Instagram, por exemplo, que tem que estar lá postando 3, 4, 5 vezes no dia, stories, posts e tudo mais. Nesse aspecto, dá resultado, porque você tem que fazer isso continuamente para o algoritmo entender que você está trabalhando ali para ele, de graça, e continuar entregando o seu conteúdo para mais gente. Nesse ponto, ok, dá resultado, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando em dar resultados financeiros para empresas comuns que não têm a intenção em crescer o Instagram. É nesse ponto que eu estou falando, tá? Vamos deixar isso aqui claro para ninguém se confundir e ninguém achar que eu estou falando merda aqui. Não dá resultados nesse ponto. Imagina, por exemplo, uma empresa, sei lá, de contabilidade, um escritório de contabilidade. Eu já tive vários clientes de escritório de contabilidade onde eu fazia posts de social media todos os dias e não dava resultado nenhum. Por quê? Porque o foco não é você crescer a conta do Instagram, não é você atingir mais pessoas que vão curtir a sua página no Facebook, e sim você trazer mais clientes. Esse foi o primeiro ponto do porquê eu parei. Por quê? Não dava resultado. Não dava resultado, eu estava tendo um trabalho absurdo, porque entrava um cliente nesse mês, no mês seguinte ele saía. Entrava outro cliente no mês seguinte, no próximo mês ele saía. E eu comecei a entender que aquilo estava saindo dinheiro do bolso do cliente, estava entrando no meu, mas não estava retornando para ele. Então não dava resultado e isso me incomodou demais. Por quê? Eu quero que os clientes tenham resultados. Se eles não têm resultados, eu não cresço junto com eles. Porque eles não vão me indicar para outras pessoas e em algum momento eles vão cancelar o contrato. Então esse foi o primeiro ponto do porquê eu parei. E talvez você precisa pensar também se vale a pena você continuar trabalhando em uma área que não vai dar resultado. Porém, social media tem um outro ponto, um outro ângulo de visão, um outro ponto de visão que eu já vou falar, que é um fantástico, que dá muito resultado e inclusive eu ganho muito dinheiro com isso, ainda ganho bastante com isso. Agora, esse segundo ponto, ou melhor, do segundo ponto em diante, a maioria desses pontos você provavelmente vai concordar comigo. São pontos que fizeram eu definitivamente abandonar o social media. O segundo ponto são quantidades ridículas. Provavelmente você sabe que pessoas que contratam designers para produzir conteúdo para social media pedem quantidades absurdas, para não falar outra coisa. São ridículas. Pedem 150 posts mensais, 200 posts mensais, 300 posts mensais. Ou seja, você tem que criar 300 designs diferentes, entregar num
prazo ridículo só para poder atender aquela demanda. E isso, para mim, não faz sentido. Eu não trabalho dessa forma, não trabalho com o cliente me enchendo o saco o dia inteiro, me pedindo 5 posts, quando não ele pede para entregar tudo no começo do mês, ou seja, eu produzo em uma semana, entrego para ele e ele usa aquilo no próximo mês. Lá no outro mês eu vou produzir. Não, isso é para mim é quase que um trabalho escravo e para mim não funciona isso aí, tá? Para quem tá começando, pode ser interessante porque vai aprender a lidar com prazos, vai aprender a lidar com demandas, com grandes demandas, vai aprender a lidar com um cliente chato que tá ali no pé o tempo todo, vai aprender a produzir materiais com qualidade, vai aprender a gerenciar o próprio trabalho, o tempo e outras coisas, outros processos que são importantes na vida de um designer. Mas esse é o segundo ponto pelo qual eu não faço mais social media. Não pego mais esses trabalhos para fazer simplesmente porque pedem quantidades ridículas, quantidades absurdas. E eu tô falando social media no sentido de você produzir conteúdo diário, tá? Existem outros aspectos, outras áreas, vamos dizer assim, do social media que são interessantes para mim, que eu já vou te falar também, que vale muito a pena e é muito mais recompensador você trabalhar nessa área. Por consequência dessas quantidades ridículas que são pedidas no mercado, a gente vai para o terceiro ponto que me motivou muito. Preste atenção. Muito a não fazer mais social media, que são pagamentos muito baixos. Ou seja, pedem uma quantidade ridícula de posts, exigem em um prazo, não sei nem que palavra usar para isso, mas em um prazo ridículo também, ou seja, normalmente é um prazo muito curto, e ainda no final querem pagar um preço patético. Só a nível de exemplo, tá? Vamos imaginar que você cobre R$100 para fazer cada post. E eu tô falando um post básico, tá? Não tô falando um post bem produzido, bem elaborado, com muitos detalhes, conceitual. Não, um post simples. Vamos imaginar que você cobre R$100 para fazer isso. Se a pessoa pede para você fazer 3 posts por dia, são 90 posts por mês. 90 posts por mês vezes R$100 são R$9.000. Agora me fala, comenta aqui que eu quero saber quando foi que você recebeu uma proposta de R$9.000 para fazer 3 posts por dia. Eu quero saber se tem alguém que recebeu uma proposta dessa aqui. Não tem. Simplesmente porque o mercado está pedindo cada vez mais a preços cada vez mais baixos e tem gente que, sei lá por quê, não vou generalizar, mas tem muita gente que, na esperança de conseguir trabalhos grandes, pega esse tipo de serviço. E aí os clientes vão ficando cada vez mais mal acostumados e você recebe aquela linda mensagem num dia maravilhoso falando: tem um cara que cobra R$5 para fazer o post. Ou melhor ainda, olha, tem um cara aqui que cobra R$2 para fazer um post. Aqui, ó, tá? Quer pegar esse trabalho? Baratinho? O problema é seu. Não tenho absolutamente nada a ver com isso. Estou falando que esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi não fazer mais social media. E não faço há muitos anos. Por aí, lá desde 2015, 2016, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Eu não tenho essa data exata aqui, mas é mais ou menos isso. Esse foi o terceiro ponto, tá? A gente ainda tem mais alguns pontos aqui que você vai entender o porquê eu não faço mais isso. O quarto ponto, praticamente todos esses pontos aqui estão interligados, tá? O quarto ponto, que na verdade ia ser o quinto, mas eu puxei ele antes porque o outro eu quero falar depois, demanda muito tempo. Eu não tenho tempo para perder com um trabalhinho pequenininho e não tô julgando quem pega esse tipo de trabalho, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Eu não pego esse tipo de trabalho porque demanda muito tempo. O mesmo tempo que eu vou usar para criar 90 posts para ganhar, sei lá, vamos colocar aí R$2 vezes 90 posts, vai dar R$180. Vamos colocar que a pessoa é generosa, ela paga R$250 para você fazer 90 posts por mês. Vamos imaginar que ela é generosa, tá? E vai te pagar R$250 para você fazer 90 posts por mês. Vamos imaginar que você leve 1 hora para criar. 1 hora não, 1 hora é muito. Você vai levar 1 hora para criar um post? Não dá. 1 hora é muito. Vamos imaginar que você leva 15 minutos para produzir cada post. Vai ficar um trabalho porquíssimo, tá? Em 15 minutos. Mas vamos imaginar que seja. 15 minutos você levou. Você vai produzir 4 em 1 hora. Para você produzir 40, você vai levar 10 horas. Para você produzir 80, você vai levar 20 horas. Para você produzir mais 10 para bater os 90, você vai precisar de mais 2 horas e meia. Isso dá um total de 22 horas e meia, ok? Levando em consideração que você trabalha 40 horas semanais, você basicamente vai levar
2 dias e mais uma manhã. Ou seja, 2 dias e meio de trabalho, basicamente, tá? Eu tô aqui aproximando os números, mas basicamente você vai levar 2 dias e meio para produzir 90 posts porcos, porque em 15 minutos você vai fazer um trabalho porco, para ganhar R$250. Consegue entender o porquê eu não faço post de social media e talvez você também deveria parar de fazer? Agora voltando aqui no ponto que eu estava falando. Eu vou gastar 2 dias e meio da minha semana para ganhar R$250. Enquanto nesses 2 dias e meio eu posso estar produzindo, sei lá, um cardápio em que eu cobre lá, sei lá, R$800 a página. A página, tá? Vamos deixar isso claro aqui. E o cliente precisa de 5 páginas. São R$4.000. Eu vou gastar o meu tempo para produzir uma única página desse cardápio. Eu vou levar aí uns 3 dias para fazer, para desenvolver o layout inicial e apresentar para o cliente e depois poder replicar esse mesmo layout para as demais páginas. Mas vamos imaginar que eu leve aí 3 dias para fazer uma única página. São R$800. O mesmo tempo. E aí a gente entra no 5º ponto em que eu quero detalhar isso aqui com você, porque é o seguinte: se tem uma coisa que eu não faço na minha carreira e que talvez você precisa pensar e começar a aplicar na sua vida também, que é o nosso 5º ponto, como eu já falei, eu não faço trabalho porco, mesmo que o cliente me peça. Se o cliente chegar para mim e falar assim, olha, eu quero um trabalho rápido, mais mal feito que você conseguir, eu falo para ele, eu não faço. Se esse é o tipo de trabalho que o senhor precisa, eu tenho aqui um colega que eu posso te indicar, eu tenho aqui uma pessoa que eu vi lá na internet, eu posso te passar o contato, eu tenho aqui um colega, eu tenho aqui um amigo, mas eu não faço. E agora eu vou te explicar por que eu não faço trabalho porco, mesmo se o cliente me implorar para fazer. Por quê? Quem é que vai ser o responsável por ter feito aquele trabalho porco? Você. Se alguém perguntar para o seu cliente quem é que fez aquele trabalho, quem que fez? Você. Se esse trabalho em algum momento prejudicar o cliente ou algum cliente dele reclamar, viu lá um erro de preço, um erro de uma imagem ou sei lá e quis processar o restaurante, por exemplo, quem vai ser o culpado por aquele trabalho porco? Exatamente. Entendeu por que eu não faço trabalho porco? Então, por mais que o cliente me implore para fazer, eu não vou fazer. E esse é um ponto importantíssimo, não só do porquê eu não pego trabalhos de social media, mas também do porquê eu não faço trabalhos porcos. Agora, se você parar para analisar cada um desses 5 pontos aqui, pode ser que você enxergue o mesmo que eu enxerguei sei lá, 4, 5 anos atrás, ou até mais, não sei, 2015, 7 anos. Quando você entender profundamente esses 5 motivos aqui, eu só listei 5, mas tem vários outros que me incomodaram bastante e que inclusive me fez migrar para uma outra área que está vinculada com social media, que eu vou te explicar assim que eu te falar o que eu preciso falar. Aí você vai entender. Mas esses 5 pontos, pode ser que você consiga entender que o mercado ele está exigindo cada vez mais, está pagando cada vez menos e por conta de outros que estão aceitando trabalhar por essa mixaria, faz com que os clientes fiquem mal acostumados. E aí quando você vê, você está com muito trabalho de social media para chegar no final do mês e tá ganhando R$500, R$600. Pensa, se você pegar 3 clientes desse que eu te dei o exemplo para fazer 90 posts a R$250, você vai ter R$750 no final do mês e vai trabalhar pra caramba. Isso para mim, sinceramente, é trabalho escravo, tá? Mas vai de cada um sabe da vida que tem, da necessidade que tem, dos trabalhos que tem, da qualidade do próprio trabalho, e eu não tô julgando isso. Tô simplesmente falando dos motivos do porquê eu não faço mais e que talvez você deva analisar e não fazer mais também. Porque a partir do momento que todos os designers começarem a se valorizar, começarem a valorizar o próprio trabalho, o próprio tempo, que é o mais importante, os clientes vão parar de pechinchar, vão parar de mendigar centavos de desconto, vão parar de exigir que o designer entregue cada vez mais por preços cada vez menores em um tempo recorde. Vai da gente, da nossa categoria, ou seja, de nós todos, designers, nos unirmos e falar para o mercado que não é assim. Todos nós somos profissionais, como qualquer outro. Vai lá pedir desconto para um advogado, vai lá pedir desconto para um médico, vai lá pedir desconto para um dentista. Você, presta atenção nisso aqui, ó. Você é um profissional como qualquer outro. Você deve exigir respeito. Você deve exigir ser tratado
como um profissional, desde que você haja como um profissional, é lógico. Mas ok, agora eu tenho uma dica para você. Foque em trabalhos grandes. Isso vai tomar o mesmo tempo que esses trabalhinhos pequenos vão, mas vão te pagar muito mais por eles. Você vai ter um portfólio mais rico, você vai levar às vezes o mesmo tempo ou até menos, ou dependendo um pouco mais, mas você vai receber mais por isso. É uma dica, não é uma regra. Isso foi o que eu fiz há anos atrás e não me arrependo nenhuma agulha de ter feito isso. Hoje eu não tenho que me preocupar em entregar 90, 100, 150 posts em tempo recorde para ganhar 200, 300 reais. Se você não tem nenhum trabalho, se você está começando agora, tudo bem, não tô julgando, já falei isso. Cada um sabe a vida que tem, cada um sabe das contas que tem para pagar. Mas uma coisa é certa e isso é absoluto: você precisa se valorizar. Valorize o seu trabalho, valorize o seu tempo. Dessa forma você consegue ganhar mais trabalhando menos. E aqui já fica uma dica bônus, tá? Que inclusive é um ponto em que eu optei por trabalhar ao invés de trabalhar com social media e que pode ser uma oportunidade para você também. Eu substituí os trabalhos de posts de social media que não funcionavam por marketing digital. Porque ao invés de eu chegar para o cliente e falar, olha, vamos fazer um post diário, vamos postar todo dia com dicas, com mensagens motivacionais, com bom dias, eu chegava para ele e falava, e se a gente fizer um post por semana em forma de anúncio pago para alcançar mais gente? Para alcançar mais clientes, para aumentar mais as suas vendas. Presta atenção nisso. Quando eu substituí social media por marketing digital, isso foi lá em 2015. Eu lembro exatamente disso. Eu cobrava, presta atenção nisso, eu cobrava R$1.000 por cliente. R$1.000 redondinho, não era 997, não era 1.001, 1.002, não, era R$1.000 redondinho. Eu comecei a dar tanto resultado para os clientes que eu comecei a fechar esses contratos, que eles foram me indicando cada vez mais. Chegou um momento em que eu estava tendo que recusar os clientes, porque eu trabalhava sozinho e não conseguia dar conta de todo mundo. Chegou um momento em que eu estava tendo 8, 9, 10 clientes e não estava conseguindo dar conta. Porque além desses 10 clientes, eu fazia um post por semana para cada um deles. Ou seja, eu tinha um trabalho de 10 posts semanais, mais ou menos, tá? Mas nesse começo, aproximadamente 10 clientes. 10 posts semanais, mais a configuração das campanhas, mais ali as análises de resultados, de métricas e tudo mais que eu tinha que estar fazendo. Fora isso, eu tinha os outros clientes, os clientes de pizzaria, os cardápios, as contabilidades, os logotipos, as identidades visuais, enfim, tinha muito trabalho ali, então eu não conseguia dar conta de tudo isso e tive que começar a recusar alguns clientes naquela época. Então já fica aqui essa dica bônus para você, tá? Aprenda marketing digital e ofereça esse trabalho no lugar de social media. Ao invés de você oferecer social media, oferecer 100 posts, 150 posts, ou seja lá quantos posts você quer fazer, ofereça marketing digital. Aprenda isso antes de oferecer, tá? Não vai oferecer uma coisa que você não sabe. Faz um curso, compra um livro, assiste um vídeo no YouTube, uma palestra, ou sei lá. Vai fundo nisso para você dar resultado, porque de nada vai adiantar você queimar o seu filme com um cliente que é um potencial cliente que pode estar com você a vida inteira, fazendo um trabalho porco e em um mês ele sai, em um mês ele pula fora. Mas aprenda e ofereça esse trabalho para dar resultado para ele, porque como consequência disso os clientes vão ficar felizes e vão começar a te indicar cada vez mais. Esses são os motivos pelos quais eu parei de fazer social media, porque eu saí dessa área onde eu fazia os posts diários e comecei a fazer posts semanais com anúncios pagos, ou seja, o design que eu fazia tinha um foco, tinha um objetivo, que era vender. Nesse caso, eu levava um pouco mais de tempo para criar esses posts porque tinha um objetivo, porque eles tinham que vender, eles tinham que converter. Eu tinha que pensar numa estratégia, eu tinha que pensar numa copy, eu tinha que pensar numa headline, eu tinha que pensar no call to action, eu tinha que pensar em uma estrutura, em um único post para trazer o cliente até a loja do meu cliente. E esse era o ponto. E que para mim fez muito mais sentido oferecer esse trabalho do que ficar fazendo postzinho diário para, sei lá, para inglês ver. Se esses pontos fizerem sentido para você, analise cada um deles com calma e veja se vale a pena você continuar fazendo isso. Se não,
abandone social media, passe a oferecer marketing digital ou faz parceria com alguma agência de marketing digital para você fazer o design para eles e eles ficarem responsáveis pela estratégia dos anúncios. Mas só para deixar isso claro, isso não significa que você deva fazer a mesma coisa que eu. É uma decisão que eu tomei na minha carreira, que fez muito sentido para mim e que eu não me arrependo nem uma agulha, como eu já falei. São poucos os que vão te falar sobre isso, porque ninguém quer que você abra os olhos e enxergue a imensidão de possibilidades, de oportunidades que o design gráfico te oferece. Foca sempre em resolver o problema do cliente, porque é ele que paga o seu salário, é ele que vai te ajudar a crescer, é ele que vai te indicar para outros clientes. Se você focar apenas em ganhar o seu dinheiro no final do mês, essa vai ser a única coisa que vai acontecer. Você vai ganhar o seu dinheiro no final do mês e vai ser a única vez. Quando você fizer o curso Designer de Outra Dimensão, você vai entender exatamente e perfeitamente sobre tudo isso que eu falo aqui no canal. Não só nesse vídeo, mas em todos os outros vídeos. Lá eu coloquei cada vírgula do meu conhecimento sobre design. Então aguarda. Se você ainda não se cadastrou para eu te avisar sobre o lançamento, clica aqui, ó, deixa um like, sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.